Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Comigo, tudo ótimo. Eu sou o professor Milton e vocês todos sejam muito bem-vindos na nossa nova aula de Educação Física de número 18, para vocês do 7º ano. E na aula de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre a brincadeira conhecida como pique-bandeira. O jogo tradicional, pique-bandeira, faz parte do acervo cultural infanto-juvenil brasileiro. Olha que responsabilidade, hein? Mas, gente, com o passar dos anos, a sua prática está diminuindo nas cidades, né? Por que será que isso acontece? Por se tratar de um patrimônio cultural da humanidade, o pique-bandeira necessita de processos sociais que envolvam seu ensino e aprendizagem, para que sua vivência ela seja constantemente uma realidade nas ruas, nas praças brasileiras. Ela é conhecida também como barra-bandeira, como rouba-bandeira, bandeira, bandeirinha ou bimbarra, entre outras diversas nomenclaturas. Eu conhecia muito essa brincadeira na minha infância também como rouba-bandeira. Qual que é a origem dessa brincadeira, pessoal? Bem, eu fiz diversas pesquisas, né, e tentando descobrir onde que se brincou, qual pesquisador saberia da origem dela, né? E assim, algumas fontes encontraram, né, me relataram que essa é uma brincadeira bem antiga e ela chegou no Brasil nessa época, mais ou menos, se popularizando nos anos de 1970, 1980. Mas, na verdade, gente, ela foi iniciada por escoteiros que, segundo consta, no ano de 1947. Chamada pelos americanos de Capture the Flag, essa brincadeira tem variações e, obviamente, sofreu alterações regionais. Capture the Flag, né, gente, significa capturar a bandeira. Capture é bem fácil de traduzir, né? Parece que é capturar mesmo. Agora, flag significa bandeira em inglês, tá bom? O mesmo jogo que se chama barra-bandeira em Pernambuco tem o nome de rouba-bandeira em São Paulo, salva-bandeira em Florianópolis, bandeirinha em Belém e Vitória da Diamantina. Bem, gente, o que é esse jogo? Eu tenho certeza que a maioria de vocês já conhecem, mas vamos revisar, então, vamos entender na teoria o que significa isso, né? Ele é um jogo disputado entre duas equipes, né? Cada uma das equipes no seu campo, tá? Ou seja, os campos são separados, tá? Cujo objetivo é invadir, adentrar o campo do adversário e trazer a bandeira para o seu campo sem ser tocado, sem ser pego. Tá? Além de ser uma atividade lúdica, e que inicialmente foi criada por escoteiros, né? Ela também tem a intenção de explorar o lado racional, porque ela também pode ser feita um trabalho em grupo e um trabalho de estratégia nessa brincadeira. Tá? Alguns atacam, outros defendem. Equipes e campo. O jogo pique-bandeira é vivenciado tradicionalmente entre duas equipes, contendo o mesmo número de integrantes cada. Se por acaso estamos em número ímpar, sempre coloca um a mais para uma equipe, ou uma a mais para outra, mas o ideal é que elas estejam balanceadas, com o mesmo número de pessoas e equiparado também, né, com os times balanceados, tá? O campo de jogo varia de acordo com o número de integrantes e o local em que é realizado. Abaixo é apresentado um campo mais conhecido entre os jogadores. Ó. Então, esse é um campo de pique-bandeira. Nós fazemos muito numa quadra de esportes, ele é muito usado porque como ele é um campo geralmente retangular, ele pode ser feito numa quadra de esportes, mas aqui está um exemplo de um campo de pique-bandeira, tá? Com os jogadores vermelhos e os verdes, e uma região chamada cemitério que nós vamos explicar em breve, para quem não lembra, para quem não conhece ainda. O objetivo do jogo, né, como já dissemos, é trazer a bandeira que está sobre a posse da equipe adversária para o nosso campo. Para evitar que a outra equipe vença, os jogadores devem proteger as bandeiras em seus respectivos campos, ou seja, é defender e também atacar.
Isso ocorre ao mesmo tempo que tentam capturar a outra bandeira no campo adversário. A figura ao lado ilustra como uma equipe vence a outra ou marca pontos. Podemos enxergar aqui, a equipe vermelha conseguiu invadir o campo da equipe verde e trouxe a bandeira passando a linha que delimita o meio do campo. Tá? Então, trouxe para o próprio campo e venceu o jogo. Regras. Entretanto, algumas regras dificultam a captura da bandeira. Não é só chegar lá, pegar a bandeira e sair feliz. Né? Vamos conhecer um pouquinho mais o que é feito. Bem, sobre as regras, a mais conhecida é aquela que garante que as equipes possam congelar o adversário caso eles entrem em seu campo, né, e forem encostados. Né? Então, eles vão ser considerados congelados ou pegos. Né? Então, eu entrei, invadi o campo do adversário, tentei desviar de um, escapei de outro, e daí, uma hora não deu certo. Alguém pegou e encostou em mim. Tá? Eu vou ter que ficar parado naquele lugar congelado. Em cada lado do campo tem uma área destinada às equipes que tentam capturar a bandeira, na qual não podem ser congelados pelos adversários. Na maioria dos casos, essa área circunda a bandeira almejada. Então, pessoal, voltando aqui, nessa pequena areazinha do lado oposto do campo, tá, onde ficam as bandeiras, quem invade um campo, ele não pode ser pego nessa área aí. É um momento de descanso, tá? Agora, na ilustração a seguir, nós vamos observar como essas regras funcionam durante o jogo. Então, pessoal, essa é a área imune para o jogador verde, né, no campo dos vermelhos. Um jogador verde pego e congelado, ele tem que ficar parado aqui, e ali no outro, um jogador vermelho congelado, por quê? Porque um verde encostou nele. Tá? Então, é mais ou menos essa dinâmica do jogo. Variações. Por se tratar de um jogo tradicional, é evidente que as regras e formatos do jogo de pique-bandeira, eles acabem variando, né? Inclusive pela intervenção dos próprios jogadores. Entre as possíveis variações, destacam-se o jogo com mais de uma bandeira, ou, por exemplo, um outro jogo com outras ilhas de refúgio. Você não tem um pique só. Você tem outros lugares que você pode fugir também, tá? Dentro do campo do adversário. Então são outras ideias que dá para dar uma temperada na nossa brincadeira, né? Vamos conhecer algumas dicas agora. O site WikiHow nos dá dicas interessantes para conhecer algumas variações dessa brincadeira, podendo ser feita em ambientes maiores, como um espaço escolar ou um parque, utilizando locais secretos e prisões ao invés de congelar os participantes. Ou, de repente, tem até uma versão que ele utiliza um frisbee, né, que é aquele disco que a gente pode jogar e outra pessoa pega e captura no ar, ao invés de utilizar uma bandeira. E olha, pessoal, eu trouxe uma curiosidade bem interessante pra gente, hein? Um jogo de invasão chamado de Botaoshi, literalmente derrubar o poste. Esse daí, gente, é um esporte tipo pique-bandeira, né? Só que ele faz parte da cultura japonesa. O Botaoshi, ele é famoso pelo seu tamanho, já que ele é praticado por duas equipes com 150 indivíduos cada, e eles competem pelo controle de um único e grande mastro. Cada equipe ela é dividida em dois grupos de 75 atacantes e 75 defensores. Uma equipe concede sua vara ao deslocá-la a 30 graus na horizontal. Essa mudança ocorreu após 1973, quando essa mudança era 45. 45 já é quase a metade de uma queda, né? Então esse é o objetivo desse esporte, tá bom, gente? Eu olhei um vídeo, é um esporte um tanto quanto perigoso, o pessoal acaba se machucando, né? Mas é uma curiosidade que eu trouxe para o nosso aprendizado. Quem procurar esse esporte no YouTube vai ver que loucura que é isso, gente. Então é 75 pessoas, recebendo 75 pessoas que vão tentar derrubar, ou entortar, na verdade, derrubar o seu poste, né? Se ele virou uma certa quantidade, uma equipe ganha. Bem interessante, né? Bem, pessoal, percebemos então, né, para finalizar,
que além de diversos esportes, o pique-bandeira também possui as suas variações. Ele possui jogos similares a ele ou alguns jogos descendentes. É uma brincadeira que ele requer poucos recursos e quanto mais jogadores, mais divertida essa brincadeira se torna. Finalizando mais uma aula, né, gente? Respondam as questões propostas nas atividades. Tenham uma ótima semana de estudos.